Lendo a palavra bíblica, do primeiro livro de Samuel, leremos o capítulo 21. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá minha compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha casa, eu, minha esposa e minha casa, possamos ser instrumentos do Senhor para que, de um modo direto e indireto, possamos ser instrumentos do Senhor para que mais e mais pessoas acessem a sua palavra, Pai. Que mais e mais possamos dizer verdadeiramente, eu e a minha esposa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos viver o extraordinário que eu vivi em meio ao teu amor, favor e poder, mais e mais. Amém. Bem, temos no capítulo 21 do primeiro livro de Samuel, 15 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram de mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhes disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? 15º e último versículo do capítulo 21 do primeiro livro de Samuel nos diz: Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Pois bem, por meio desses 15 versículos, nos fala todo o capítulo 21 do primeiro livro de Samuel sobre Davi, que Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque, do versículo 1 até o 9, e do 10º versículo até o 15, nos fala de Davi, quando Davi foge para Aquis, rei de Gate, e a forma como ele procedeu para se estabelecer, vindo da sabedoria do Senhor, a sua segurança diante do rei.
Diversas são as formas que o Senhor tem de nos aprover. Às vezes, para estarmos galgando no caminho da vitória, temos de dar passo atrás e nos fazer de desentendidos ou até mesmo de loucos. Aliás, a palavra do Senhor é clara. A palavra de Deus é loucura à vista do mundo. Se isso é ser louco, que loucura boa é essa que temos? Desejo que mais e mais pessoas acessem a felicidade plena de viver em meio ao amor, favor e poder do Senhor, exclusivamente conforme o seu propósito, em meio ao seu mover. Sucesso, que Deus a todos abençoe, é o que desejo.